Meu noivo adotou uma menininha, alegando que ela era a filha órfã do irmão mais velho dele, e implorou para que eu a tratasse como minha depois que nos casássemos. Eu estava prestes a concordar com a cabeça quando uma linha de texto se materializou no ar à minha frente. Bebê Genial Online. Um grande obrigado à protagonista feminina coadjuvante por sua dedicação total em criar Ioiô. Mesmo sendo Ioiô filha do protagonista masculino e de seu único amor verdadeiro, a cunhada dele, ainda somos gratos à SFL por ser uma grande mãe adotiva. A SFL é realmente uma pessoa incrível. Ela salva o protagonista masculino da falência e deixa toda a fortuna da família para Ioiô antes de morrer. Sim, é por isso que depois que a SFL morre, Ioiô leva sua mãe biológica para casa para uma feliz reunião de família. Assim que o irmão do protagonista masculino morrer em 3 dias e a SFL se casar com o protagonista masculino, a trama pode oficialmente começar. Eu fiquei em choque. Aguenta firme, irmão mais velho. Não morra comigo. Estou indo te salvar. Antes que eu pudesse processar o que acabara de ler, George se aproximou com uma garotinha nos braços. Ana, eu quero adotar a Ioiô. Ela é a única filha do meu irmão. Você sabe que os médicos já disseram que ele não tem muito tempo. Ioiô não pode ficar sem um pai. Podemos criá-la como nossa filha depois que nos casarmos? Eu pensei que aquelas palavras flutuantes fossem apenas uma coincidência, mas as ações de George correspondiam exatamente a elas. George era o protagonista masculino, o que significava que eu era a chamada protagonista feminina coadjuvante. Ioiô era filha de George e de sua cunhada, e eu estava destinada a morrer. Minha mente ficou em branco. Vendo meu silêncio, George empurrou a criança para os meus braços. Conheça ela. Não quero que digam que a madrasta dela a maltrata. Haha, não se preocupe. A SFL é super boa com a filha do protagonista. Ela dedica todos os recursos da família Kim para criá-la. É por isso que eu não odeio a SFL. Ela faz um trabalho muito bom. Sério, a SFL é a personificação viva do Miami. Ame meu cachorro. Um arrepio percorreu minha espinha. Tudo aquilo parecia assustadoramente real. George olhou para mim, sua paciência se esgotando. O que é esse silêncio? Ou você aceita a Ioiô, ou cancelamos o casamento. Não há espaço para negociação. Engoli o medo que subia pela garganta e perguntei timidamente. E a sua cunhada? Ela conseguiria suportar ficar separada da Ioiô? Era uma pergunta inocente, mas a reação de George foi explosiva. Você quer que uma mulher crie um filho sozinha? Como você pode dizer uma coisa dessas? De agora em diante você vai criar a Ioiô. E mais uma coisa, acrescentou com voz fria. Não pretendo ter mais filhos depois que nos casarmos. Ioiô já é suficiente. Olhei para ele, atônita, sem palavras. Uau, o protagonista masculino é tão profundamente apaixonado pelo seu único amor verdadeiro, a protagonista feminina. Ele só quer um filho a vida toda. Fico até com pena da SFL. Ela é uma completa iludida. Por causa do noivado de infância, dedicou toda a sua vida ao protagonista masculino. Sim, e com o irmão do protagonista prestes a morrer, a família Parker está enfrentando uma crise. Se a SFL não tivesse pedido o casamento, a empresa teria falido. A causa da morte do irmão é, na verdade, muito forçada. O médico o diagnosticou errado. Eles não perceberam que um vaso sanguíneo do coração estava obstruído. Tudo o que precisavam fazer era desobstruí-lo. Não era necessário um transplante de coração. A cirurgia de transplante teve complicações, levando à sua morte precoce. Todo o império da família Parker foi simplesmente entregue ao protagonista masculino. Franzi a testa, 1000 perguntas passando pela minha mente. Então, a trágica e prematura morte de Liam Parker, um homem conhecido por seu brilhantismo, foi tão forçada quanto a minha própria? Uma estranha vontade de rir borbulhou dentro de mim. Bem, se for esse o caso, espere aí, irmão mais velho. Não morra ainda. Estou a caminho. Empurrei Ioiô de volta para os braços de George. Essa é uma decisão enorme. Preciso pensar sobre isso. Tenho que ir. Liam Parker estava em seu leito de morte. O tempo era essencial. Virei-me para sair, mas, ao abrir a porta, colidi com Maya. Ela já havia recuperado o equilíbrio, mas, quando viu George na sala, soltou um dramático "ó" e tropeçou contra a parede. George ouviu a confusão e imediatamente colocou a criança no chão, correndo até ela. Maya! Eu mal tinha conseguido me firmar quando George agarrou meu braço, seu aperto duro como ferro. Se você tem um problema comigo, desconte em mim. Não ouse tocar na Maya. Ela machucou as costas durante o parto e não aguenta nenhum tipo de impacto. Os olhos de George estavam frios, o maxilar tão cerrado que parecia que ele ia quebrar os próprios dentes. Ele parecia querer me despedaçar. Fiz uma careta, tentando me afastar. George, solta. Ele bufou e me soltou, indo imediatamente até Maya. No movimento, puxou meu braço para trás de forma brusca, como um aviso. Eu estava de salto alto. Perdi o equilíbrio e tropecei, caindo com força no chão. Meu pulso absorveu a maior parte do impacto, e uma dor aguda percorreu todo o meu braço. Quando levantei o olhar, George estava ajudando Maya a se levantar com todo cuidado. Você está bem? Suas costas estão bem? Maya franziu a testa, assumindo uma expressão corajosa. Ana provavelmente não quis dizer isso, George, não. Pela primeira vez,
George a interrompeu. Você é gentil demais, sempre defendendo ela. Não é a primeira vez que a Ana usa o status da família para fazer o que quer. Ele passou um braço pela cintura de Maya. Com Liam à beira da morte, parecia que toda a cautela tinha sido jogada fora. Ana, peça desculpas, ordenou. Levantei-me usando a parede como apoio, cerrando os dentes. Eu não a empurrei. Nenhum de vocês tem o direito de exigir um pedido de desculpas meu. Se você tivesse um cérebro na cabeça, verificaria as câmeras de segurança. Vou esperar seu pedido de desculpas. Com isso, virei-me e fui embora. Eu não tinha tempo para o drama deles. Para salvar Liam Parker, cada segundo contava. Me leve ao hospital onde Liam Parker está internado. Meu motorista, o Sr. Davis, olhou para meu pulso inchado e suspirou, como se quisesse dizer algo, mas se conteve. Senhorita, estava incomodando o jovem Sr. Parker de novo? Você está ferida. Devíamos fazer uma avaliação disso. Em seguida, ele me entregou um contrato. Este é o acordo de parceria entre o Grupo Parker e nossa subsidiária. Precisa da sua assinatura. Soltei uma risada amarga e levantei meu pulso vermelho e inchado para ele ver. Sr. Davis, o George me machucou, e você quer que eu assine um contrato com ele? Já viu um parceiro de negócios tão sem noção? O Sr. Davis não disse nada, apenas me lançou um olhar pelo retrovisor. KKK. O motorista está revirando os olhos completamente. Seu monólogo interno deve ser: minha querida jovem senhorita, você tem coragem de dizer isso? Ana é a maior idiota do George desde a infância. O motorista já está acostumado. Fiquei furiosa e joguei o contrato de volta no banco do passageiro. Ah, é? A SFL está chateada? Ela vai superar. Lembra daquela vez em que o protagonista masculino a largou no meio do nada para ir buscar a protagonista feminina? A SFL chorou por 2 horas, depois enxugou as lágrimas e foi buscar o jantar para ele. Ao ler isso, congelei. Uma enxurrada de memórias humilhantes me invadiu. Por causa do nosso noivado de infância, eu corri atrás do George sem vergonha a vida toda. No ensino fundamental, eu era seu servo leal. No ensino médio, sua parceira mais confiável. No ensino médio e na faculdade, eu já tinha me tornado motivo de piada, a garota que faria qualquer coisa por ele. E agora, com a família Parker em crise, eu tinha assumido a responsabilidade, oferecendo uma grande parte das minhas próprias ações para salvá-los. Nosso casamento foi acelerado, mas o caso entre George e Maya só ficou mais evidente. Toda vez que eu o confrontava, ele me olhava com nojo, como se eu tivesse cometido algum crime terrível. Ela é minha cunhada. Não seja tão maliciosa. Eu só podia repetir para mim mesma, vezes sem conta, que ela era sua cunhada, que era dever dele cuidar dela. Minha vida inteira parecia um ciclo de desilusões e auto-engano, mas, desta vez, olhei para a mensagem flutuante, depois para meu pulso machucado. De repente, tudo ficou claro. Eu amava o George, mas amava ainda mais a minha própria vida. Cancele todas as parcerias da nossa empresa com o Grupo Parker. Elimine-os gradualmente, começando agora. O Sr. Davis freou bruscamente, parando à beira da estrada. Ele se virou para mim, os olhos arregalados de choque. Senhorita, se fizer isso, o jovem senhor Parker vai ficar furioso. E se você se arrepender depois? Não vou me arrepender. Cancele agora. Qualquer contrato que ainda não tenha sido assinado, descarte. Os que já existem não serão renovados quando vencerem. Quando o Sr. Davis se virou novamente, ele enxugou discretamente uma lágrima do canto do olho. De acordo com a mensagem, Liam Parker e eu éramos iguais. Usei meu dinheiro e minha influência para convocar os melhores especialistas em cardiologia de todo o país. O motivo pelo qual o Grupo Parker estava à beira do colapso era simples. Todos sabiam que Liam, o brilhante filho mais velho, estava morrendo, enquanto George, o filho mais novo, era apenas um playboy sem talento. Se Liam não morresse, George jamais teria sua chance. Logo, médicos de todas as partes chegaram em jatos particulares. No quarto do hospital, Liam Parker era apenas uma sombra do que fora um dia, magro e frágil, mantido vivo pelo chiado rítmico de um ventilador. Ah, o irmão mais velho é tão bonito! Ele não pode não morrer? Não dá. Ele é brilhante demais. Se ele não morrer, o protagonista masculino não pode ter seu desenvolvimento de personagem. É só um vaso sanguíneo entupido. Difícil de detectar. Mas o que a SFL está fazendo aqui com todos esses médicos? Viu só? Eu disse que ela ia superar. Deve estar tentando ganhar pontos com o protagonista masculino salvando o irmão dele. Não faça isso. A SFL não percebe que o protagonista masculino tem medo do irmão? A morte do irmão mais velho é algo bom para ele. Não importa. Eles não vão encontrar a verdadeira causa da doença de qualquer forma. Um leve sorriso surgiu em meus lábios. Chamei o médico responsável por Liam. Estes são alguns dos especialistas em cardiologia mais renomados do país. Eles vieram examinar o Sr. Parker. O médico hesitou. Mas a esposa do Sr. Parker disse que prefere que ele parta com dignidade, sem mais intervenções médicas. Lancei-lhe um olhar afiado. Sem o texto flutuante, eu teria suspeitado que Liam era vítima de uma conspiração daquela dupla desprezível. Dr. Chen. Acredito que a família Kim adquiriu recentemente este hospital. Isso me torna acionista majoritária. Isso foi o suficiente. A administração do hospital imediatamente cooperou com os especialistas para uma nova rodada de exames. Eles foram minuciosos, mas o diagnóstico inicial permaneceu.
Um transplante de coração seria necessário. Não desperdice sua energia. É assim que o livro foi escrito. Mesmo que o próprio ceifador apareça, ninguém vai encontrar a verdadeira causa da doença de Liam Parker. Senhorita Kim, seria melhor começar a se preparar para o inevitável, disse um dos especialistas, levantando-se para sair. Eu o interrompi. É possível que ele não precise de um transplante? E se for apenas um único vaso sanguíneo bloqueado em seu coração, algo que foi ignorado? Os especialistas me encararam atônitos. Por fim, um professor idoso de cabelos brancos ajustou os óculos e solicitou uma nova série de tomografias avançadas e ultrassons. Quando ele saiu da sala de exames, seu rosto estava corado de empolgação. Senhorita Kim, você estava certa. O Sr. Parker pode ser salvo. Preparem a sala de cirurgia, agora. Soltei um longo suspiro, sentindo todo o meu corpo relaxar. Ao mesmo tempo, o texto flutuante enlouqueceu. Espere, por que a trama se desviou? Não é assim que o livro deveria seguir. Se o irmão mais velho não morrer, mesmo que a SFL morra de exaustão ou de um ataque cardíaco causado pelo estresse, a protagonista feminina não poderá voltar para a família. O que está acontecendo? Como a SFL conseguiu salvá-lo? Cerrei os dentes, sentindo uma veia pulsar na têmpora. Então era isso. Eles só pretendiam me usar como carne de canhão. Morrer de excesso de trabalho e de um ataque cardíaco induzido pelo estresse? Nem em sonho. A cirurgia de Liam Parker durou 4 horas, mas foi um sucesso. Acabei de checar minhas redes sociais e descobri que George tinha levado Maya e a filha deles para uma pequena escapada. A legenda dele era particularmente nauseante. Um irmão mais velho é como um pai. Com meu irmão fora, vou assumir a responsabilidade de cuidar desta família. Ele também me mandou 2 mensagens. Vou levar a criança para passear por um tempo. Você deveria fazer uma autorreflexão. Se você não quer aceitar a Yoyo, há muitas mulheres que adorariam ser a madrasta dela. Senti uma estranha sensação de calma, quase nostalgia. Pensar que um amor guardado por tantos anos poderia se extinguir em poucos instantes. Respondi com uma única palavra. Ok. Ele levou 4 horas para me enviar uma mensagem de voz. Mesmo pelo telefone, eu conseguia imaginar a expressão de desdém no rosto dele. Lá vamos nós de novo. Ana, é melhor você ter coragem desta vez. Ah, eu vou. Estarei ali. Para garantir que não houvesse complicações, fiquei no hospital com Liam por 2 dias e uma noite. Quando vi seus olhos se abrirem, todo o meu cansaço desapareceu. Segurei a mão dele, animada. Você acordou. Ah, não, a trama realmente saiu dos trilhos. O que tem de tão ruim nisso? É mais divertido de ler quando você não sabe o que vai acontecer. A confusão nos olhos de Liam foi desaparecendo aos poucos. Depois que os médicos o examinaram, ficaram radiantes. Sr. Parker, sua recuperação é nada menos que um milagre. Tudo graças à Sra. Kim. O olhar de Liam se voltou para mim, carregado de um leve traço de incerteza. Enquanto eles estavam na pequena viagem, eu permaneci ao lado de Liam o tempo todo. Uma semana depois, um pouco de cor finalmente voltou ao seu rosto. Eu sempre tive um pouco de medo de Liam. Ele era 3 anos mais velho do que eu, e mesmo quando éramos crianças, nunca sorria. Mas agora, enquanto eu rolava as postagens fofas de George e Maya e pensava nos chifres metafóricos que ele e eu agora compartilhávamos, senti um estranho senso de camaradagem. Ajudei-o a se sentar e levei o remédio até seus lábios. Aqui, hora dos seus comprimidos. Ele não pegou. Apenas me observou. Você não vai mais atrás do George? É raro vê-la aqui comigo. George está ocupado, respondi casualmente. Ele não precisa de mim por perto. Abra. Enquanto ajudava Liam a beber água, recebi uma chamada de vídeo no meu celular. Eu odiava quando as pessoas me ligavam por vídeo sem aviso. A única pessoa que fazia isso era George. Atendi, com a voz tingida de irritação. O que foi? Eu esperava que ele percebesse meu humor, mas do outro lado da tela ele tinha uma mão no ombro de Yoyo e a outra entrelaçada ao braço de Maya. Ele nem sequer olhou para mim. Yoyo pega frio fácil. Vá para casa e ligue o aquecimento. E você sabe fazer aquele prato de camarão com wasabi, não sabe? A Maya adora. Vá comprar camarão e prepare para o jantar. Agora que meus sentimentos por ele estavam mortos, percebi que eu não era uma pessoa de paciência infinita, afinal. A pergunta escapou antes que eu pudesse impedir. Por que ela iria gostar? Eu tinha aprendido a fazer esse prato especificamente para George. Costumava prepará-lo o tempo todo e colocar em uma marmita para ele. No começo, ele ficava envergonhado. Eu sou um Parker. Não é como se eu não pudesse pagar meu próprio almoço. Na tela, o rosto de Maya corou com um sorriso tímido e triunfante. George finalmente se dignou a olhar para mim. A Maya gostou, então eu dei para ela. Foi por isso que a lancheira dele sempre voltava vazia. Ele estava dando tudo para Maya. Você nem consegue fazer uma coisa tão simples? Como vai ser uma boa tia para a Yoyo? Eu não o amava mais, mas não suportava ver meus sentimentos genuínos sendo pisoteados daquela forma. Virei a câmera para enquadrar Liam e dei um sorriso frio. Antes do jantar, que tal eu te dar uma surpresa? Liam acordou. Você não está feliz? Houve um instante de silêncio atônito do outro lado da tela, seguido pelas vozes em pânico de Maya e George. Liam, como você está acordado? Mano, irmão. A aparência de Liam estava melhor do que eu esperava. Era o rosto de George que estava pálido como pedra.
Encerrei a ligação e joguei o celular sobre a cama. Ao notar uma gota de água nos lábios de Liam por causa do remédio, estendi a mão e a limpei com o polegar. Em vez de questionar os homens, entenda os homens. Torne-se homem. Liam estremeceu e se afastou instintivamente, mas eu me inclinei, apoiando a mão em sua bochecha. Liam, você está vendo agora, não está? Sua esposa e meu noivo estão tendo um caso. Preocupada com a condição dele, coloquei a mão sobre o peito dele, sentindo o batimento acelerado do coração. O médico disse que você não pode ficar muito agitado. Por que seu coração está batendo tão rápido? Ah! O que a SFL está fazendo? Aquele gesto de limpeza foi tão íntimo. Ela está flertando com o irmão do noivo. Droga! As orelhas do protagonista masculino estão vermelhas como um tomate. Ah! Como um homem puro e inocente pode resistir a esse tipo de tentação? Puro? Homem inocente? Então de onde veio a criança? Congelei por um segundo e depois olhei para as orelhas dele. De fato, estavam vermelhas o suficiente para parecer que iam sangrar. Minha palma estava separada do músculo firme do peito dele por apenas uma fina camada de tecido. A pele por baixo estava quente, e o coração dele batia forte contra minha mão. Pensando em George e Maya, um impulso imprudente tomou conta de mim. Inclinei-me ainda mais. Meus dedos roçaram o pomo de Adão dele, como se fosse por acidente. Leon, você já pensou em se divorciar e casar de novo? A SFL foi para o lado sombrio? Não, esse não é o casal oficial. O pomo de Adão de Liam se moveu. Seus olhos escuros giravam, carregados de uma emoção que eu não conseguia decifrar. Você terminou com o George? Balancei a cabeça, meu polegar acariciando suavemente a pele dele. Ainda não, mas deveria. Já é hora de alterar o terno do noivo. Eu não me importava com o protagonista masculino, a protagonista feminina ou com o casal oficial. Se George podia ficar com Maya, por que eu não poderia me tornar sua cunhada? Leon e eu juntos seriam um verdadeiro casal poderoso. Meia hora depois, a família de 3 entrou correndo no quarto. Não havia alegria nos olhos de George e Maya, apenas terror. Maya cambaleou para a frente em seus saltos altos. Liam, você finalmente melhorou. Você não faz ideia do quanto eu fiquei assustada. Ela se moveu como se fosse se jogar em seus braços. O rosto de George estava sombrio. Liam, no entanto, apenas franziu a testa e levantou a mão, impedindo-a. Não é necessário. Maya congelou por um instante e então explicou rapidamente. Desde que você ficou doente, a Yoyo chora pelo pai todos os dias. George não suportava vê-la tão triste, então a levou para animá-la. A expressão de Liam era indecifrável. George não ousou dizer muito ao irmão, então se voltou para mim. Ana, eu te disse para ir para casa e ligar o aquecimento para a Yoyo. O que você está fazendo aqui com o meu irmão? Antes que eu pudesse responder, o olhar frio de Liam caiu sobre ele. Se ninguém estivesse aqui, eu deveria simplesmente morrer e deixar o hospital cuidar do meu corpo? George ficou pálido, incapaz de formar uma frase completa. Desde que a data do nosso casamento foi marcada, George e eu morávamos juntos. Agora que eu não queria mais me casar com ele, precisava arrumar minhas coisas. Não demorou muito, apenas 3 ou 4 malas com minhas roupas. Vendi todos os pequenos objetos que ele me deu em um aplicativo de segunda mão barato. A governanta tinha acabado de sair quando George chegou. Ele percebeu imediatamente o vazio do apartamento. O casamento é em 1 mês e você vai fazer isso de novo? Qual é o significado disso? Tirar todas as suas coisas. Quer terminar? Cancelar o casamento? Meu irmão está acordado, então não precisamos mais criar a Yoyo. O que mais te deixa insatisfeita? Olhei para ele de forma significativa. Seu irmão está acordado, e você parece ser quem está insatisfeito. George, você é mais audacioso do que eu pensava. Saí, mas ele rapidamente me alcançou e segurou meu braço. Parecia ter sido provocado pelas minhas palavras. Eu te dei uma chance. Se você sair por aquela porta de novo, nunca vou me casar com você nesta vida. Não consegui evitar rir. Lentamente, soltei os dedos dele do meu braço. Então não vamos nos casar. Vamos terminar. George congelou, depois soltou uma risada zombeteira. Ele parecia tão certo de que eu ficaria presa a ele para sempre. Tudo bem, mas não venha chorar para mim amanhã, implorando para eu te aceitar de volta. Depois que saí, George e eu ficamos 2 semanas sem nos falar, mas a atividade dele nas redes sociais disparou. Eram postagens sutis e flertantes com Maya, uma por dia, como um relógio. Curti cada uma delas. Meu coração estava tão tranquilo quanto um lago. Cheguei até a rezar silenciosamente por ele, para que Liam descobrisse a verdade o quanto antes. Eu só não esperava que esse dia chegasse tão rápido. Liam, você mudou tanto desde que acordou da doença. Você realmente não quer mais a mim e a nossa filha? Olhe para a Yoyo, veja como ela é fofa. Mesmo que você não me queira, consegue mesmo deixar sua filha crescer sem pai? Parei no meio do caminho e me escondi na escada para escutar. Liam estava parado perto da janela, o rosto sombrio. Você sabe muito bem de quem a Yoyo é filha. Ele olhou para Maya, a voz fria. Eu já te dei dignidade suficiente ao longo dos anos. Vá embora por conta própria, ou quer que eu peça a alguém para te expulsar? Os soluços de Maya cessaram de repente. O quê? Liam, eu não entendo do que você está falando. Deve haver algum mal-entendido.
Vi Liam jogar um pedaço de papel aos pés dela. A Ioiô é filha do George, não é? O choro de Maya cessou como se alguém tivesse apertado um interruptor. A mensagem flutuante apareceu novamente, e eu fiquei tão chocada quanto ela. Do ponto de vista do irmão, ele é na verdade bastante lamentável. Ele usou o chapéu verde por anos, só para assumir responsabilidade. Ele foi drogado e armado. O irmão achou que eles tinham dormido juntos naquela noite. Como a protagonista feminina poderia dormir com ele? Ela já estava grávida do filho do protagonista masculino naquela época. Tudo não passou de uma encenação. Não era à toa que a mensagem dizia que Liam ainda era virgem. Com as provas expostas, Maya não tinha mais nada a dizer. Ela saiu correndo, chorando. Só então entrei no quarto. Você sempre soube que a Ioiô não era sua filha biológica? Liam olhou para mim e depois desviou o olhar, falando em voz baixa. Descobri há 6 meses. Fiquei confusa. Então por que você deixou a Maya continuar ao seu lado? Liam me encarou por alguns segundos em silêncio. Então de repente perguntou. Aquele terno que você mencionou outro dia, ainda dá para ajustar? Nunca pensei que Liam realmente concordaria. Como ele havia aceitado, era hora de total transparência. George e eu terminamos. Não há mais sentimentos entre nós. Liam fez uma pausa. Bom, Maya e eu nunca dormimos juntos. Também nunca fomos legalmente casados. Fiquei surpresa. Liam franziu os lábios. Nem qualquer pessoa pode ser a senhora. Parker. Por algum motivo, senti que aquelas palavras eram direcionadas a mim. E assim, Liam e eu estávamos na mesma página. Foi 100 vezes mais tranquilo do que qualquer coisa que meu relacionamento com George jamais tivesse sido. Então você deveria descansar. Eu passo para te buscar amanhã. Quando me virei para sair, Liam segurou o peito e soltou um gemido de dor. Corri de volta até ele, com a voz apertada de ansiedade. É o seu coração? Devemos voltar para o hospital? Agarrei a mão dele, pronta para puxá-lo, mas ele me impediu. Diante da minha confusão, ele disse com a voz rouca. O médico disse que ainda há risco de complicações após a alta. Não posso ficar sozinho. O coração dele batia forte e constante sob minha mão. O texto flutuante, no entanto, entrou em histeria. RCRs, estou chamando a atenção dela. Do meu ponto de vista onisciente, posso confirmar que o médico nunca disse isso. Liam só está fingindo ser patético para poder passar mais tempo com a SFL. Fique se quiser ficar. Vocês dois são adultos, RS. Eu nunca imaginei que um CEO dominador pudesse ser tão tímido e desajeitado quando se trata de amor. Percebi. Quando tive certeza de que ele estava bem, um impulso brincalhão tomou conta de mim ao vê-lo fingir fraqueza. Acariciei com ousadia o músculo do peito dele, a ponta dos meus dedos deslizando pelo seu torso. O corpo de Liam ficou tenso instantaneamente. Quando meus dedos chegaram ao abdômen dele, mudei de direção, pousando a mão no colchão ao lado. Então o que devemos fazer? Um homem e uma mulher sozinhos. Isso não seria inapropriado? Liam parecia prestes a rir, exasperado. Ele me virou, prendendo-me sob ele. Quando você corria atrás do George todos os dias, achava isso apropriado? A lembrança daqueles dias fez meu rosto queimar de vergonha. Por impulso, envolvi os braços em volta do pescoço dele. Liam congelou por um instante e, como se encorajado, apertou minha cintura. Em meio ao turbilhão de emoções, empurrei contra o peito dele. O médico disse que você ainda não pode fazer exercícios intensos. Um lampejo de irritação passou pelos olhos dele. Ele me puxou para cima. Então você faz o trabalho. Ah, eu sou o narrador onisciente, por que essa parte foi censurada de repente? Sou assinante pagante, por que não posso ver isso? Um rubor subiu pelas minhas bochechas. Puxei as cobertas sobre a cabeça, envergonhada. Não sei quanto tempo se passou, mas eu estava deitada sobre Liam, sem fôlego. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu telefone tocou. Era George. Instintivamente, olhei para Liam antes de atender. Ana, você não me procurou esse tempo todo? Eu realmente achei que você tinha criado coragem. Acontece que você estava cancelando todos os nossos contratos pelas minhas costas, tentando me forçar a ceder? Você é desprezível. Não pude deixar de responder. Ninguém quer que você ceda. Você só está pensando demais. A pessoa do outro lado ficou em silêncio por um instante. O que há de errado com a sua voz? E que atitude é essa? Minha voz estava um pouco rouca. Suspirei. Que tipo de atitude você espera de mim? Nós terminamos. Quem concordou com isso? Antes que o homem ao meu lado perdesse completamente a paciência, desliguei o telefone rapidamente. Mas, assim que o coloquei de lado, Liam me virou novamente. Tentei explicar. Nós realmente terminamos. Ele mordeu meu lábio com força. Ana, é melhor você não voltar para ele. Na manhã seguinte, Liam e eu fomos ao estilista para encomendar um novo vestido de noiva e um terno sob medida. Também redesenhamos o local do casamento. Faltavam apenas alguns dias para a cerimônia, então não fazia sentido cancelar tudo. Trocar o noivo era a solução perfeita. Com Liam e eu no comando, a parceria entre as famílias Kim e Parker deixou de ser um simples resgate e se tornou uma fusão entre iguais. Depois de deixar Liam, voltei para a minha própria vila. Mas, quando abri a porta, George estava sentado ali, com o rosto sombrio. Levei a mão à testa. Eu tinha esquecido de mudar a senha. George se aproximou de mim, com o rosto furioso. Onde você esteve a noite toda?
As memórias da paixão da noite anterior inundaram minha mente. Meu corpo inteiro ainda doía. No escritório, disse casualmente. Eu esperava me livrar dele rapidamente, mas minha resposta só o deixou mais irritado. Ele cerrou os dentes. Fui ao escritório te encontrar às 2 da manhã. Você não estava lá. Ana, você estava saindo com outra pessoa? Não esqueça, você ainda é minha noiva. Tive que rir. Olhei para ele divertida e repeti o que disse. George, a gente já terminou. Ele zombou. Sem o filtro do meu afeto, George estava mediano. Só mais um garoto rico, mimado e rebelde. Sinceramente, eu não sabia de onde ele tirou a audácia de me menosprezar todo esse tempo. Ana, qual o sentido de bancar difícil? O noivado entre as famílias Kim e Parker não foi cancelado, não é? Você não foi ao estilista planejar o local do casamento hoje? Franzi a testa. Era verdade que esses planos estavam avançando. Infelizmente para ele, o noivo havia sido substituído. Quando eu estava prestes a falar, o telefone dele tocou. A voz frenética de Maya veio pela linha. George, o Yoyo está com febre. Você tem que vir aqui. Ela chorou a noite toda. Ficou chamando o pai. Ficou acordada, esperando por você. George apertou o celular. Estou a caminho. Depois de desligar, ele se virou para sair. Na porta, olhou de volta para mim. Restabeleça todos os contratos que combinamos e eu vou fingir que esse término nunca aconteceu. Caso contrário, se não houver noivo no casamento em 2 dias, será a família Kim que perderá a reputação. A porta bateu. Não pude deixar de rir. Majan, por favor, troque a senha da porta, e se o George aparecer de novo, apenas solte os cachorros. Liam não poupou dinheiro. O novo vestido de noiva, o terno e as decorações ficaram prontos em 2 dias. No dia do casamento, sentei de vestido, esperando Liam vir me buscar. No dia do casamento, sentei de vestido, esperando Liam vir me buscar. George ainda me mandava mensagens ameaçadoras. Peça desculpas antes das 10 horas, e eu posso perdoar e esquecer. Eu não respondi. Depois das 10, George ficou furioso. Eu te dei uma chance e você não a aproveitou. Não me culpe por desrespeitar a família Parker. Você pode fazer o casamento só para você. Eu o bloqueei e esperei silenciosamente Liam chegar. A procissão de carros foi acompanhada por uma trilha de fogos de artifício. Com Liam ali, ninguém ousava causar problemas. Em meio aos murmúrios surpresos dos convidados, Liam pegou minha mão e me conduziu até o altar. Disseram que era um casamento com a família Parker. Achamos que era George Parker, mas descobrimos que é o Liam. Meus pais apenas sorriram e disseram que tudo não passava de um mal-entendido, que Liam era o genro que eles aprovaram desde o início. A cerimônia começou. Liam e eu ficamos no palco de mãos dadas. Senhorita Kim, você aceita o Sr. Parker como seu legítimo marido? Sorri e assenti, mas antes que pudesse responder, vi George parado no meio da multidão, com os olhos vermelhos. Todos estavam sorrindo e nos parabenizando, exceto ele, que parecia um leão enfurecido. Notando meu olhar, Liam seguiu minha linha de visão. Seus olhos passaram por George, e em seguida, nós dois desviamos o olhar. Quero sim. Com Liam ali, George teve que engolir o orgulho. Depois da cerimônia, fomos brindar com os convidados. Liam era diferente de George. Ele era maduro, carismático, e levou o grupo Parker a novos patamares em apenas 5 anos. Sentia-se à vontade em qualquer ambiente social, diferente de George, que só se escondia em um canto, reclamando que não gostava e que não se importava. Ele e a SFL definitivamente são uma combinação melhor. 2 pessoas igualmente poderosas juntas é muito satisfatório de assistir. Mas tenho que admitir, a imagem do protagonista masculino tendo um colapso no banheiro agora é meio hilária. Um colapso no banheiro? Fiquei confusa. Ele deveria estar feliz que eu finalmente estava deixando ele sozinho. Depois dos brindes, Liam me levou até uma mesa. Sente aqui e espere. Vou pegar um par de sapatos baixos para você. Fiquei surpresa. Nunca imaginei que Liam pudesse ser tão atencioso. Peguei uma flor do centro de mesa e a cheirei. Pelo canto do olho, uma figura se aproximou. Você voltou tão cedo? Olhei para cima, sorrindo, mas meu sorriso congelou quando vi George, também de terno. Seus olhos e nariz estavam vermelhos, e os nós dos dedos, sangrando. Ana, como você pôde fazer isso comigo? Inclinei a cabeça confusa. O que eu fiz com você? A SFL realmente não o ama mais. Ela nem perguntou sobre os cortes na mão dele. O protagonista masculino acabou de quebrar um espelho no banheiro. Antes, a SFL estaria frenética, mas finalmente acabou entre eles. Mas a SFL e o irmão também são um ótimo casal. Quebrou um espelho. Tudo o que George pôde fazer foi ter um ataque de raiva impotente. Ele deu um passo à frente mostrando a mão machucada, a voz trêmula. Ana, esperei por você em casa por tanto tempo. Por que você não me chamou para vir te buscar? Se eu não tivesse vindo, você teria feito meu irmão vir no meu lugar? Você sabia que eu só estava bravo. Sabia que o noivo deste casamento era para ser eu. Olhe para a minha mão, estou machucado. Me leve para o hospital. O vidro devia ter cortado uma veia. O sangue escorria pela mão dele. Entreguei um guardanapo para ele. Seus olhos brilharam. Você ainda se importa comigo, não é? Eu sabia que você só estava brava comigo. Todo esse casamento foi só para me provocar, não foi? Tudo bem. Podemos tentar de novo. Ana, venha comigo. Por você,
Estou disposto a me voltar contra o meu próprio irmão. Eu o encarei, atônita. 4 palavras vieram à mente, cheio de si mesmo. Eu só estava preocupada que você manchasse o carpete. Ele é muito caro. George congelou, a mão estendida pairando no ar. A voz fria de Liam veio de trás dele. Para onde você acha que está levando a minha esposa? George cerrou os dentes, reuniu coragem e finalmente ergueu o olhar para retrucar. Irmão, quem deveria estar aqui hoje sou eu. Ana é minha noiva. Você pode, por favor, devolvê-la? Liam se ajoelhou para massagear meus tornozelos doloridos, mas suas palavras foram frias e distantes. Ana é minha esposa agora. George, se você não aprender um pouco de boas maneiras, pode sair da família Parker. George cerrou os punhos, engolindo em seco. Diante do irmão, murchou como um balão estourado. Ele me lançou um olhar teimoso e então sussurrou, ainda relutante em desistir. Mas eu nunca concordei com o término. A paciência de Liam chegou ao fim. Ele se levantou e caminhou até George. Embora fossem irmãos, Liam era cerca de meia cabeça mais alto. Eles se encararam por um instante, mas o olhar de George desviou instintivamente. Ana disse que vocês terminaram, então terminaram. A partir de agora, você a tratará respeitosamente como sua cunhada. Caso contrário, pode esquecer aquele pequeno dividendo que recebe todos os anos. Com isso, ele se virou, pegou minha mão e me levou embora. Houve um baque surdo atrás de nós. Desta vez, nenhum de nós olhou para trás. Quando George acordou, já estava escuro. O vasto salão de casamento estava vazio, exceto por ele. O sangue em sua mão havia secado, e o caroço na testa causado pela queda latejava com uma dor surda que ninguém havia notado. Ele se levantou, tonto, e voltou para o salão principal. As rosas que decoravam o local ainda eram perfumadas. Ele sabia que aquilo não tinha nada a ver com o casamento que havia planejado. Um casamento cheio de rosas. Ana já havia mencionado isso mais de uma vez, mas ele sempre descartava a ideia como trabalho demais. Ele pegou uma rosa e a segurou na palma da mão. Agora, precisava admitir que o casamento que Ana queria era de tirar o fôlego. Subiu ao palco, passo a passo, mas o salão abaixo era apenas uma bagunça de destroços pós-casamento. George! Ele olhou, atônito, para a visão de Ana com seu vestido de noiva, o sorriso tão brincalhão quanto sempre. Ela levantou a barra do vestido. Não estou parecendo a noiva mais bonita com esse vestido? Os olhos de George ficaram vermelhos. Ele assentiu repetidas vezes. Você é linda mesmo sem isso. Ele acreditou que ela tinha voltado por ele. Abriu os braços para abraçá-la, mas seus braços se fecharam no ar vazio. Ele ficou olhando para as próprias mãos, paralisado. Ana! Ana! Ao perceber que era uma alucinação, seus olhos finalmente se encheram de lágrimas. Ele sempre pensou em Ana apenas como um arranjo de negócios. Mas agora que a havia perdido, percebeu que a sombra dela esteve presente por todos os últimos 20 e poucos anos. Ana, eu não quis mentir para você. Eu não quis ter um filho com a Maya. Foi um acidente. Desculpa, me desculpa mesmo. Ele se ajoelhou no chão, chorando por muito tempo. Só quando a porta se abriu novamente, ele levantou o olhar, atordoado. Uma figura entrou correndo, recortada contra a luz. George, eu estava te procurando em todo lugar. O que você está fazendo aqui? Maya parecia desesperada enquanto o examinava, tentando ver se ele estava ferido. Mas no segundo seguinte, ela foi violentamente jogada no chão. George prendeu Maya no chão, as mãos apertadas em seu pescoço. É tudo culpa sua. É tudo culpa sua. Você está feliz agora que a Ana se casou com outra pessoa? Ela me perseguiu por mais de 10 anos e, no fim, ela se casou com meu irmão. Me devolve minha Ana. O rosto de Maya ficou vermelho, os olhos arregalados. Ela lutou, e quando estava prestes a perder a consciência, conseguiu chutá-lo com força suficiente para trazê-lo à razão. George! Assim que ele a soltou, Maya se afastou apressadamente, ofegante. A Ana te deixou, então você desconta tudo em mim? Se você a amava tanto, por que estava à minha disposição? Por que você trouxe nossa filha para casa para ela criar? Você esqueceu seu próprio plano? Você deveria deixar a Ana estabilizar a empresa para você, depois expulsá-la depois de 3 anos e casar comigo. Ela cambaleou de volta para o lado dele. George, Ana está com o Liam agora. Então por que não nos casamos? Bem, acho que essa é uma forma de os amantes acabarem juntos. Por que de repente sinto que o protagonista masculino é um perdedor? A protagonista feminina do livro também deixou o irmão por ele, não foi? George quer ter o melhor dos 2 mundos também. É nojento. O protagonista masculino é um jogador total. Declaro Liam Parker como o verdadeiro protagonista masculino no meu coração. Então a protagonista feminina é a Ana. George foi voltando à realidade aos poucos, mas ainda não conseguia ficar de pé. Ele lançou um olhar fulminante para Maya. Nos seus sonhos. Cai fora. Se você não tivesse me seduzido e armado para meu irmão, ele nunca teria te mantido por perto. Irritada, Maya o chutou novamente, desta vez bem entre as pernas. Não tenho nada a perder. George, posso não ser limpa, mas você também não é santo. Ah não, esse chute vai deixá-lo estéril. E daí se acontecer? Ele já tem um herdeiro, não tem?
Na manhã seguinte à noite do nosso casamento, Liam e eu estávamos negociando um contrato na cama. Não. Você tem que me dar um acordo melhor. O rosto de Liam estava severo. Negócios são negócios, pessoal é pessoal. Cerrei os dentes. Isso é uma compensação. Meu corpo inteiro está dolorido hoje. Minhas pernas ainda estão tremendo. Liam tinha sido implacável na noite anterior, não me deixando ir até o amanhecer. Nossas famílias têm tantos projetos em conjunto. Qual o problema de me dar uma pequena compensação? Liam franziu os lábios. Quando não conseguiu vencer a discussão, jogou o contrato de lado e me imobilizou novamente. Posso te dar todo o grupo Parker. Mas e você? Você tinha um gosto terrível para homens. Me deixou com raiva por tantos anos. Como vai me compensar por isso? Fiquei paralisada, sem entender. Por que você estava bravo? Ele mordiscou minha clavícula. Suas orelhas estavam vermelhas enquanto sussurrava. A pessoa de quem você gosta não tem bom gosto e gosta de outra pessoa. Você não ficaria bravo? Você não ficaria bravo? Ah, então o Liam quer dizer que gosta da Ana desde crianças? Eu disse que ele era tímido e desajeitado. Cadê o botão peito viu? Eu pago o que for. Acaba com essa maldita censura. Pisquei, um sorriso se espalhando pelo meu rosto. Liam, você está apaixonado por mim. O olhar dele escureceu, as pontas dos dedos traçando um caminho pela minha perna. Quero sim. Então, como você vai me compensar? Estremeci, tentando afastar a mão dele e escapar. No segundo seguinte, ele agarrou meu tornozelo e me puxou de volta. Nosso momento doce foi interrompido por uma ligação de emergência do hospital. O rosto de Liam ficou trovejante. Tive que incentivá-lo e beijá-lo até que ele finalmente concordasse em ir comigo para o hospital. George estava deitado em uma cama de hospital, o rosto pálido. Ele se assustou quando me viu. O que aconteceu? O médico puxou os óculos para cima. Jovem Sr. Parker, foi intencionalmente ferido. Tenho medo de que ele não consiga ter mais filhos. O rosto de George estava pálido. Ele nem teve coragem de olhar para mim. Numa situação dessas, a família Parker poderia prestar queixa. Liam olhou para George com desdém. Quem fez isso? Maya! Liam e eu trocamos um olhar e sorrimos. Queride, os sentimentos deles um pelo outro são tão profundos. Por que eles não simplesmente se casam? No momento em que George ouviu isso, ele lutou para se sentar. Ele me olhou, os olhos vermelhos, os lábios tremendo. Ana, você... Liam lançou um olhar para ele, e as palavras morreram em sua garganta. Minha esposa está certa. Não precisamos prestar queixa, mas a Maya deve assumir a responsabilidade. Vá buscar sua certidão de casamento esta tarde. George ficou furioso, mas não ousou reclamar. Maya, por outro lado, estava radiante. Mas assim que tiveram a certidão em mãos, foram escoltados até o aeroporto e colocados em um jato particular. George entrou em pânico. Quem você pensa que é, me amarrando? Me leve para casa. A pessoa que o escoltava era meu motorista, Sr. Davis. Depois de ver sua jovem senhorita sofrer tanto nas mãos de George, ele estava satisfeito sim, por ela finalmente ter aberto os olhos. Ele deu um chute rápido no traseiro de George. Por ordem do senhor e da senhora Parker, é claro. A senhorita Yo-Yo já está esperando por você ali. Você deveria ir aproveitar seu tempo familiar. George e Maya foram enviados para o exterior. George tentou escapar e voltar ao país várias vezes, mas sempre era interceptado antes mesmo de chegar aos portões do aeroporto. Sem querer ficar no exterior e sem conseguir escapar, não teve escolha a não ser ligar para Liam e implorar por misericórdia. Irmão, prometo que nunca mais vou incomodar minha cunhada, tá bom? Por favor, me deixe voltar. Quero voltar para casa. A resposta de Liam foi fria. Se você não quiser estar no exterior, pode morrer. George foi completamente derrotado. Ele então tentou me ligar pedindo ajuda. Ana, você pode falar com meu irmão por mim? Por favor, me deixe voltar. Maya e eu não suportamos a visão um do outro, e eu não falo a língua. Como eu vou morar aqui? Liam estava prestes a dizer algo, mas eu tapei a boca dele. Como isso pode ser? Você saiu tão rápido que nem tive chance de desejar uma vida longa e feliz juntos. Com isso, George explodiu. Como poderia ter uma vida longa e feliz com aquela vadia sem vergonha? Ela está aqui há menos de um mês e já dormiu com o vizinho. A voz dele se transformou em um grito, e Yo-Yo começou a chorar ao fundo. A criança, pelo menos, era inocente. Suspirei. Já combinamos a escola da Yo-Yo, de agora até ela se formar. Certifique-se de que ela estude bastante. Depois de desligar, não pude deixar de balançar a cabeça. Pensar que duas pessoas que antes desafiavam toda a moralidade para ficarem juntas, tinham chegado a isso. 6 meses depois, Yo-Yo ligou para Liam, chorando. Papai matou a mamãe. Bu. Suspiro, que final chocante. Maya achava George um perdedor e dormia com todos os vizinhos. Desta vez, George a flagrou em flagrante com outro homem na casa e a matou em um acesso de raiva. A família Parker não suportava que Yo-Yo ficasse sozinha no exterior. Eles a trouxeram de volta e encontraram uma boa família adotiva para ela. Quanto ao George, ele poderia esperar seu julgamento no exterior. Fim, que Deus te abençoe.